Pessoal, eu vou gravar aqui, viu? Eu não senti muita necessidade de gravar essa primeira aula, porque é uma aula mais de explanação geral, mas talvez alguém precise sair daqui a pouco e aí pode assistir depois. Isso aqui não leva em consideração, não. Foi uma questão de organização ainda, para a gente ver depois. Isso aqui a gente vai ter que discutir com muita calma, porque aí eu preciso saber qual é a base que você vai escolher, o que é que você quer pesquisar, o que é que você quer analisar. Eu coloquei alguns aqui porque são orientandos meus e eu já conheço, e eles já têm, alguns já têm base de dados e podem trabalhar nessas bases. Mas isso aqui pode ser refeito totalmente, a gente vai discutir conjuntamente, e tem tempo ainda para discutir isso aqui. Um problema que eu vejo aí tem gente que quer analisar o seu dado da sua pesquisa para contribuir já com o seu mestrado. E aí, às vezes, ele não encontra uma pessoa que queira contribuir com esse tipo de dado. Aquela pessoa, de repente, quer trabalhar com o dado da pesquisa dela. Então, eu vou deixar aberto para vocês fazerem ou em dupla ou individual. Tá? Então, fica a critério de vocês. Ou, de repente, se a base é complexa, se é uma base grande, sei lá, vamos dizer que vocês querem trabalhar aí com a base do censo escolar nos últimos 10 anos. É uma base que dá um pouquinho de trabalho e tal. Pode fazer um trio. Então, isso aí está aberto para a gente discutir depois. À medida que a gente for discutindo na disciplina, vocês forem amadurecendo a ideia, aí a gente vai formando esses grupos, certo? Alguém tem dúvidas sobre essa parte aí? Quer comentar alguma coisa? Só uma pergunta que eu buguei aqui. Em relação ao artigo final, vai ter a possibilidade de ser em dupla ou é tudo individual? Não, quando vocês formarem os grupos ou individual para fazer o projeto prático, seria lá as 30 horas, aí, se for uma dupla, o artigo vai ser a dupla. Se for individual, o artigo vai ser individual. Se for um trio, eu não gostaria que fosse um trio, porque aí começa a ficar muita gente, e aí termina fragmentando demais, e aí vocês perdem a noção do processo como um todo. Máximo uma dupla ou individual, eu acho que é suficiente. Entendam o seguinte, só dando uma revisada, eu estou sendo bem pausado aqui na explicação sobre a disciplina, para que não fique dúvida e vocês entendam o que é que vai rolar até o final. Né? Até aqui, nessa parte aqui dos seminários, aquelas duplas que eu formei lá, não necessariamente elas vão ser duplas do projeto. As duplas do projeto, elas vão começar a se formar aqui, ó. Pode se formar antes. O ideal é que a gente, ao longo da disciplina, professor, olha, eu assisti aí até a terceira, quarta aula, eu já sei mais ou menos o que eu quero fazer. Tem uma base lá da minha escola que estão querendo analisar, sei lá, os itens das últimas 4 ou 5 edições do Enem relacionado à matemática, do conteúdo específico tal. Beleza. Quer fazer só? Quero fazer isso sozinho. Beleza. Vai fazer eu e meu amigo. Tudo bem. Não tem problema. Vocês vão ver que não vai ser necessário esperar até aqui para esses grupos serem formados. Ao longo aqui, a gente vai discutindo, vocês vão dizendo e eu vou atualizando a planilha aqui, discutindo qual é a base, qual é o contexto que você está pensando em trabalhar. Técnicas a gente vai deixar para o final, que vocês vão ver bastante coisa aqui. E aí depende muito do problema, né, que vocês vão atacar. Beleza, pessoal? Eu acho que, em termos de explanação da disciplina, no geral, é isso. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, no geral, o que vai ser a disciplina. E aí, quem tiver uma dúvida mais específica, pode entrar em contato comigo, a gente conversar, se tem como alinhar alguma coisa, se quer entender um pouco mais. Por exemplo, professor, minha pesquisa é sobre isso. Você acha que tem algum conteúdo aí que possa tratar, me ajudar na minha análise? Aí a gente vai discutindo cada caso específico, certo? Eu espero que possa contribuir tanto com a formação de vocês, como pesquisadores, como, se possível, com o trabalho de vocês.
A ferramenta de interação só vai ser o Classroom? Isso. Vai ser o Classroom aqui, de preferência no mural. Então, a gente pode usar o máximo possível o mural. Eu uso o Classroom pelo celular, o aplicativo instalado. Então, toda vez que vocês mandam uma mensagem aqui, eu já recebo e a gente já pode trocando interação. Pode mandar qualquer dúvida por aqui, ou dentro do próprio recurso. Tem uma dúvida aqui sobre... Eu tenho uma dúvida aqui sobre o cronograma. Eu venho aqui e posto alguma discussão. Oi, Franciana, pode falar. Professor, a minha pergunta vai em torno da do colega também. Se a gente vai fazer as perguntas na sala mesmo do Classroom. Isso, aqui no mural. Massa, obrigada. Eu já tive experiência fazendo grupo do WhatsApp, é muito bom, gera muita interação e tal. Mas para questões de saúde mental da minha prova, eu estou com várias disciplinas, na graduação e tal, e aí vocês não imaginam a quantidade de mensagem, a quantidade de grupo que eu tenho que estar respondendo a todo instante. Então, o WhatsApp, eu não consigo dividir e deixar as coisas um pouco separadas. Mistura com coisa familiar, com grupo de família, com grupo de disciplina, com grupo de orientando, com grupo de trabalho. E aí, acho que todo mundo está passando por isso nesse momento, que é o bombardeio de mensagens de WhatsApp. Né? Então, vamos tentar usar o Classroom para ficar tudo lá organizado, as dúvidas e tal. Se não der certo, a gente vê outra alternativa, mas eu acho que vai dar. Bom, pessoal, sobre a disciplina é isso. Eu preparei um slide aqui, na verdade 2, vamos ver se dá tempo ou se fica para o próximo, sobre o início do conteúdo da disciplina. Para a gente fazer uma reflexão aqui, como eu falei para vocês, essa semana e a próxima é uma semana para a gente abrir a mente em relação à ciência de dados. Rodrigo, Opa, pode falar, gente. foi mal te interromper aí. Mas tu falou que ia comentar sobre a questão da atividade em dupla dos artigos. Tu vai falar depois só, é? Uhum. Ah, beleza, tranquilo. Como o seminário só é daqui a 2 semanas, na próxima semana eu vou separar um tempo só para a gente discutir isso. Pronto, tranquilo. Valeu. Embora já está lá o slide na disciplina, vocês já podem começar a dar uma olhada. Né? Já está lá. Beleza. Ó, pessoal, esse primeiro slide é para a gente abrir um pouco a mente, independente de questões educacionais, né? Pensar do ponto de vista social, da sociedade que a gente vive hoje em dia, que é uma sociedade digital, e a gente fazer uma reflexão sobre a geração de dados. Esse slide eu gosto muito de usar ele, eu já usei ele em algumas palestras, talvez alguns alunos orientando já devem ter assistido alguma palestra relacionada a esse slide. E eu acho um slide reflexivo e que, ao final, a gente começa a pensar, poxa, em um dia, a gente gera uma imensidão de dados inconscientemente. A gente é uma sociedade atual onde tem alguns jargões do ponto de vista que, do tipo, o novo petróleo são dados. A riqueza de uma sociedade, hoje em dia, nos meios produtivos, nos meios de interação, nos meios de informação, elas são direcionadas ao quanto aquela sociedade consegue entender suas interações por meio de dados. Então, a palavra ou o termo ciência de dados, ele não é especificamente do contexto... Pode ir, David. Tranquilo. A minha já vai acabar aqui daqui a pouco, vou ter que pegar também. A ciência de dados, ela não surgiu na educação. Analisar dados não surgiu nos momentos atuais. Surgiu há décadas e décadas atrás. Mas, hoje em dia, existe um nome que é Data Science, ou Ciência de Dados, que vem agregar várias áreas que antigamente se chamava estatística, análise quantitativa, mineração de dados, vem agregar tudo isso e dar uma nomenclatura chamada Data Science. Do ponto de vista mercadológico, é um profissional
extremamente cobiçado hoje em dia, na indústria educacional também, mas na indústria médica, especificamente em momentos de pandemia. Se tem uma coisa que a gente está vendo com muita ênfase nos últimos 1 ano e meio, são representações gráficas e são análises de dados na mídia, em jornais, impressos, em revistas. Todo dia a gente está vendo aí nos jornais, pelo menos alguma estatística relacionada à ciência de dados, alguma estatística relacionada à média móvel, algum procedimento de desenho experimental com grupos randômicos para testar vacina, para testar procedimentos. Então, análise de dados nunca foi tão relevante do que está sendo no momento de pandemia. Muita modelagem para prever quantidade de casos, muita modelagem para prever propagação de pandemia, muitos erros estatísticos e muitos acertos também. E aí a população como um todo, tem alguém aqui que eu não lembro mais quem é, mas que vai trabalhar com letramento científico, e entender análise de dados, entender representações gráficas, entender que uma sociedade gera dados a todo instante, que esses dados fazem parte do processo de tomada de decisão, científicos ou não, é um processo também de letramento científico. Só que a nossa sociedade, infelizmente, ainda tem pouca proximidade com essas abordagens, devido a... Eu mesmo, durante minha escola, meu ensino médio, eu não vi muita coisa sobre análise de dados. Só que esse é um conhecimento extremamente necessário atualmente. Isso independe de área, certo, pessoal? Se você é um jornalista, você hoje em dia tem uma corrente de jornalismo mais investigativo que vai lá no dado entender ali a ocorrência do fato e trazer isso de forma mais científica. Você tem dados abertos aí, governamentais, de todas as esferas da sociedade, do ponto de vista da economia, da política, da educação, e tem uma camada aí de jornalistas, eu já vi em vários locais, cursos de análise de dados para jornalistas, se beneficiando disso. Se você é um médico, você é um epidemiologista, alguém da área de saúde, usa bastante procedimentos estatísticos, procedimentos de análise de dados. Então, a gente está saindo de uma sociedade do achismo para uma sociedade mais investigativa e mais baseada em evidências, né? Onde essas evidências são frutos de análise de dados de alguma forma. E aí eu fiz esse slide aqui, que não é de agora, como eu disse, eu costumo ver ele algumas vezes. O professor Rodrigo, está aí a evidência de que ciência de dados está em alta, né? O próprio curso, né, de ciência de dados, data mining, né? Que na UFPB tem um curso de ciência de dados, né? Uhum. E aí está muito em alta, né? Tudo que a gente vê é propaganda, ciência de dados, né? Para analisar os dados. Tem um pouco de merchandise, né, em cima do termo, porque, digamos, é um termo que está em ênfase, em moda. Mas, assim, existem pessoas como eu que defendem que a área de ciência de dados é uma área que ela não pertence a nenhuma área. Todas as áreas deveriam ter as habilidades de analisar dados referentes aos processos que acontecem na sua área. Então, o médico precisa saber, o epidemiologista, quando ele está fazendo lá tentando entender a propagação de uma epidemia, ele precisa entender um pouco dos procedimentos quantitativos de dados para poder analisar como o fluxo ocorre. O jornalista precisa, o educador precisa. Quantos gestores a gente tem educacionais que, se tivesse a habilidade de analisar dados públicos, poderiam tomar decisões nas suas instituições de forma mais assertiva, baseada em dados. Todo ano a gente tem, vamos dizer que eu sou um diretor de uma escola, todo ano eu tenho meus alunos fazendo o Enem. Se eu chegar lá na base de dados públicos do Enem, eu posso coletar esses dados e tentar fazer inferência, por exemplo, de como é que está o perfil nos últimos 10 anos relacionado à matemática, à minha escola. O que é que eu posso fazer de tomada de decisão
que posso mudar alguma realidade da minha escola baseada em dados? Né? Quais são as características, por exemplo, socioeconômicas que têm relação com a performance de um aluno ou de um grupo de alunos num provão como esse que acontece aí, diversos, né? Diversos provões. O que é que eu posso fazer para mudar essa realidade? Então, a partir do momento que os diferentes entes sociais começam a entender sobre dados, o diálogo ele começa a deixar de ser especulatório, de achismo, e ele começa a ser um diálogo baseado em evidências. E a gente está precisando muito disso na sociedade, de um diálogo baseado em evidências científicas. E aí esse letramento científico, ele independe de área, ele é uma necessidade social. E aí o desdobramento do não acontecer disso, a gente sente na pele, né? Que eu não vou entrar nessas questões, mas a gente sente na pele, no dia a dia, do que é uma sociedade que não entende procedimentos científicos e o quanto isso pode ser maléfico para quem tem mal intenção, né? De usar essa falta de conhecimento. Então, pessoal, o título dessa conversa aqui é Geração de Dados em um Dia. O quanto cada um de nós aqui, gera de dados em um único dia. Inicialmente, quando você começa a pensar, você diz, não, eu não preenchi nenhum formulário hoje. Então, eu não gerei dados. Né? E aí, vou pular essa minha apresentação aqui, depois vocês vão me conhecer, que a gente vai discutir muito. A gente vai ver hoje alguns exemplos de geração de dados em um dia, o aumento da quantidade de informação na sociedade cada vez mais digital, oportunidades, um pouco sobre ciência de dados, que é uma nomenclatura, mas, como eu falei para vocês, estatística é ciência de dados, machine learning é ciência de dados, mineração de dados é ciência de dados, outras análises que existem, que já existiu na sociedade há longo tempo atrás, que utiliza dados para tomar decisão, mensurar de alguma forma, está dentro do escopo aí de ciência de dados. Por onde começar? Então, vamos lá. Então, imagine... eu fiz uma espécie de persona aí, de narrativa, né? Para a gente entender uma pessoa, e essa pessoa não é diferente de nós. Os hábitos dela é muito parecido com o nosso. Vamos imaginar a situação quando a gente acorda. Basicamente, todo mundo aqui, eu creio, que tem um smartphone. Né? Com alguma exceção, alguma pouca exceção. Certo ou errado, bom para a saúde ou não, basicamente todo mundo quando acorda, ou a maioria, a primeira coisa que faz é pegar o bendito celular. Quando não dorme do lado da cama, não dorme com ele do lado da cama, coloca em algum canto e acordou ali, alguns esperam, escovam os dentes, tomam um café, tem um nível de ansiedade mais controlado, e depois de tudo isso vai lá e pega o celular. Eu não tenho essa maturidade toda, e eu já boto ele do lado ali, quando eu acordo eu já dou uma pequena olhada, ou às vezes ele me acorda, como diz aí Franciane, com um despertador, alguma coisa do tipo, e a gente vai lá e já pega o danado celular. E aí, provavelmente, a gente desbloqueia o smartphone e vê um monte de coisa, né? Vê mensagens, vê imagens, vê vídeos, conteúdos, vê um jornal. A partir do momento que a gente faz isso, a gente está gerando dados. Quando você tira o celular de cima da mesinha aí, por exemplo, olhando para essa imagem, você já consegue gerar um dado que vai para algum local, que a gente vai discutir mais na frente, que sabe que você acordou. Olha que coisa interessante. Pô, alguém sabe que eu me acordei. Sabe. Alguém sabe que você se acordou e alguém sabe que horas você foi dormir. Que é o mais interessante. Alguém sabe que horas você foi dormir. E se você parar para pensar, se alguém sabe que horas eu fui dormir, e se alguém sabe que horas eu me acordei, então alguém sabe quantas horas eu durmo por dia. Né? Dentre outras coisas. Armazena tempo de sono, local onde eu dormi.
Então, alguém sabe onde eu dormi, porque eu tenho geolocalização dentro desses smartphones, tanto através de GPS. Ah, desliga o GPS. Não adianta de nada. Você tem a questão das antenas de transmissão de 4G, que é a coisa mais fácil do mundo, é capturar a sua localização. Nosso amigo Rodrigo aí, que é da engenharia elétrica, sabe muito bem isso. Então, não precisa seu 4G, seu 5G estar ativado para que alguém ou alguma empresa ou algum órgão entenda onde você está. Beleza. Professor, Opa! só complementando com o que o senhor está falando, e eu estava conversando com uns colegas e não fiz nenhum tipo de pesquisa no telefone, nem por meio do meu computador, no tipo nada. Estava só conversando assim numa roda de amigos, daqui a pouco começou a aparecer algumas informações sobre aquilo que eu estava conversando. Eu disse, oxe, como é que pode? É muita coincidência, né? Então, provavelmente aí fica na base do achismo, né? Se existe algum tipo de circunstância que está buscando os algoritmos, alguma coisa desse tipo, que até na fala, no que a gente está conversando aqui, daqui a pouco tudo que a gente está conversando aqui na aula de hoje, de repente daqui a pouco vai estar aparecendo ali para a gente sobre alguma forma de busca e se tiver alguma coisa, alguma lógica comercial por trás, começa a aparecer também. Então, realmente é bem interessante como é que está sendo trabalhada essa questão dos dados, seja numa conversa, seja numa pesquisa, alguma coisa nesse sentido, mas tudo, assim, em princípio, um viés comercial da coisa, né? É porque o comercial, ele às vezes, ou na maioria das vezes, ele começa na frente porque tem intenção mercadológica, de lucratividade, etc. Mas ao longo da disciplina, a gente vai ver que a gente pode utilizar esse potencial de geração de dados para trazer benefícios sociais diversos. Tem várias iniciativas, inclusive aqui em Recife tem uma, de mapeamento ou de entendimento do fluxo de contaminação baseado na geolocalização das pessoas, agora na pandemia. Então, a gente tem algumas coisas nossas que é capturada, por exemplo, eu não sei quantos aqui são de Recife, mas aqui em Recife, para você tomar vacina, você tem que marcar pelo aplicativo e lá ele sabe se você se vacinou ou não. E aí aquele mesmo aplicativo, ele consegue, de repente, ver minha trajetória, ele consegue ver minhas relações, consegue ver se eu me infectei antes ou não, consegue saber quem não tomou vacina, de repente, porque se todo mundo que toma vacina aqui tem que ser pelo aplicativo, então quem não tem o aplicativo ou quem não está registrado na questão da vacinação não tomou vacina. Então, eu posso ver essas pessoas que não tomaram vacina, por onde elas andam e elas estão contaminando quem ou não. Enfim, a gente pode ter uma quantidade de respostas e perguntas ao mesmo tempo enormes, baseadas em dados. Pode falar, Giovanni. Não, complementando aí a fala de Luiz Otávio, no nosso próprio celular, como o professor Rodrigo está falando, né? O tempo todo aqui está coletando dados, né, nossas informações. E no próprio celular da gente, ele está não escutando as conversas, mas ele está pegando palavras codificadas, né? Por exemplo, se eu falar aqui, se a gente estiver conversando aqui sobre comprar uma geladeira. Geladeira é uma palavra em comum que o próprio celular vai captar e vai ficar aparecendo nas propagandas para a gente comprar, né? Pessoal, de comprar. E esses dados eu tenho, assim, lido que eles são vendidos para essas empresas, né? O Instagram mesmo, por exemplo. Quando a gente instala um aplicativo no nosso celular, ele tem lá, permitir permissão, todo mundo tem que permitir, né? Para ter o aplicativo do celular. A partir do momento que eu permito, ele já está coletando meus dados. O Instagram, o Twitter, como o professor Rodrigo também falou, que vá lá no Instagram e curta uma foto de uma alimentação. Todo dia você curta. Amanhã já vai aparecer um monte de alimentação, Magazine Luiza mandando um monte de coisa para você, oferta, e assim vai. É mais essas codificações, a ideia de salários. Isso pode desencadear aqui mais na frente uma discussão bem interessante, né? O quanto você está disposto a vender seus dados ou a trocar. A gente faz isso. Quando a gente usa o Google e se beneficia das maravilhas, né, que é o Google para nossas pesquisas acadêmicas, para nossa busca de artigos, para nossa leitura e capacitação no nosso dia a dia, a gente está trocando isso
por nossos dados. Você tem artigos do seminário, o artigo da minha dupla é pago. Eu coloquei todos os artigos lá na sala. Classroom. Já, tá lá, os PDFs. E assim, todos vocês... Obrigada, professor. Todos vocês têm acesso à plataforma Cato, certo? Que pode baixar todos esses artigos. Mas eles já estão lá. Vamos lá. E aí, nas primeiras horas da manhã, a gente acessa a rede social, a gente responde e-mail, verifica e atualiza algum tipo de agenda, quem gosta de usar agenda eletrônica, quem não gosta de usar papel, né? Vê notícias, e aí armazena perfil de acesso, armazena e-mails trocados, vai para algum canto. Ele está sendo armazenado em algum local que você escreve. Respondidos, curtidas que a gente dá em fotos, em posts de notícias, mensagens trocadas, toda a nossa interação na primeira manhã. E vamos dizer que, eu não sei onde todo mundo mora aqui, mas se você morar em Recife, ou for morar em Recife, eu lhe aconselho muito sempre usar algum aplicativo desse de tipo Waze, Google Drive, o do Google, né? Porque Recife é uma cidade extremamente complexa em termos de mobilidade, né? Então, eu já gastei, por exemplo, 8 quilômetros para ir para a universidade, que é de onde eu moro, para ir para a universidade, e gastei 1 hora. Isso pegando de 6 horas, pegando Abdias. Então, esses aplicativos que a gente usa para nos facilitar no trânsito, ou seja, aplicativos para pegar carros, como, por exemplo, o Uber, 99, qualquer um desses outros. Acho que a maioria aqui, pelo menos, usou alguma vez na vida algum desses aplicativos. E aí, quando você usa, por exemplo, para ir trabalhar, o seu dado também é armazenado. Digamos que você está usando o Waze. Então, tem sua rota, tem sua velocidade média, que está sendo registrada, tem o trajeto que você percorreu, o tempo do percurso, ou seja, se eu tenho o percurso, o tempo, e eu tenho o percurso, né, em quilômetros, eu posso ver a velocidade que você está dirigindo. E aí é onde começa a morar benefícios e malefícios. Porque essa informação ela pode ser, entre aspas, vendida para, por exemplo, uma seguradora de carro. E aí ele pode tomar uma decisão do valor do seguro baseado no seu perfil na direção. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei. O desdobrado disso aí é uma questão bem complexa de se discutir, né? Mas o que pode acontecer são as empresas ou os órgãos ou quem esteja interessado começar a compartilhar dados e aí esses órgãos começam a tomar decisão sobre as pessoas baseadas nos dados que elas produzem. Isso ainda não é uma realidade tão forte no Brasil, mas se a gente pegar países onde tem um governo mais ditador, isso pode ser um problema bem complexo, né? Vira um grande Big Brother social, onde as decisões e os recursos podem ser alocados de acordo com o perfil das pessoas. Isso é bom ou ruim? Depende. O Rodrigo está indicando aí um livro de 1984, acho que trata sobre alguma coisa relacionada a isso. Ok, Gilberto. Ô, Rodrigo, é sobre essa questão do Estado, né, autoritário, né, que ele fica, como é que se diz, vigiando todas as pessoas, de todas as formas, de todas as maneiras, e foi inclusive esse livro que fundamentou, né, que deu a ideia do lançamento desses programas tipo Big Brother. Uhum. Porque o cara ele fica totalmente vigiado a hora toda, então qualquer movimento que o cara faça, ele está sempre sendo monitorado, né? E aí o governo ele acaba agindo de acordo com os dados que as pessoas vão dando para ele das movimentações que vão acontecendo pessoalmente e na sociedade. É massa esse livro, doideira. Isso faz uma reflexão filosófica e ética extremamente profunda, né?
Totalmente. E a gente vai se deparar com essa discussão daqui para frente. É inevitável. Né? O que a gente tem que fazer, ainda voltando aí para quem vai pesquisar letramento científico, tal, que é um tema extremamente importante, eu acho que esse ponto casa bem. O que a gente tem que discutir é o quanto as pessoas precisam estar conscientes sobre tudo isso que acontece pelos bastidores. O quanto elas estão sendo... eu não vou nem chamar vítimas, eu vou chamar o quanto elas estão sendo monitoradas. E assim, eu não estou dizendo se isso é bom ou se isso é ruim, eu não quero entrar nessa discussão, mas que a consciência das pessoas precisa existir, pelo menos. Né? Ô, Rodrigo, aí tem uma galera que inventou uma história dizendo, não, porque a vacina tem um chip. Não precisa, cara, já tá aí o chip, tá na sua mão o chip. Né? O celular é um dispositivo que as pessoas não se separam deles. Quem é que passa mais do que 2 horas, 5 metros distante do celular durante o dia? Eu acho difícil. E ao momento que você está com o celular, você está gerando uma quantidade gigantesca de dados. Opa. E aí é possível ver os locais que você percorreu, né? Aí eu faço uma pergunta para vocês, que ela é também do ponto de vista filosófico aí dentro dessa discussão, que é, vamos dizer que todos os dados do seu percurso no Waze, você como motorista, fossem armazenados. Sua velocidade média, a forma que você corre, se você ultrapassou, se você... Tudo isso. E aí a seguradora dissesse assim, olha, hoje o que você paga é a média da sociedade. Então, se seu amigo é um infrator, você paga o seguro baseado na média sua, dele, da sua mãe, de seu pai, dos seus amigos que bateram o carro, todo mundo. A partir de agora, se você quiser ter outra forma de avaliação do seguro, eu vou capturar todos os seus dados e fazer uma cotação baseada nos seus dados. Agora você não vai mais pagar em cima da média social. Você vai pagar no que você, no seu perfil de consumidor. O que é que vocês prefeririam? Vocês entenderam, né? Eu precisaria ver meu histórico primeiro, professor, para poder aceitar. Eu dirijo de boa, né? Agora, quem não dirige deve ter ficado bem preocupado, né? Sabe por quê? Porque se a gente vê o custo que sai dos nossos bolsos para despesas coletivas, leva a mesma lógica. Quando eu sou cobrado por um imposto para alguma despesa coletiva, social, eu estou jogando aí no mesmo bolo a pessoa, por exemplo, que chega no banheiro e joga o papel no vaso, o indivíduo que chega lá na praça e quebra os bancos da praça, o aluno, sei lá, que chega na escola e destrói as carteiras, picha a escola. O custo social é para todo mundo, né? A partir do momento... Eu estou fazendo uma reflexão filosófica aqui para a gente começar a pensar o quanto dado está envolvido e entrelaçado na nossa sociedade. E daqui em diante, muito mais. Então, a partir do momento que você diz, não, eu quero que o Estado, a empresa, ou seja o que for, entenda meus dados e me lance mão de impostos de acordo com o meu perfil. Então, ele taxe mais quem quebra os bancos, taxe mais quem faz isso e aquilo, quem destrói a escola, quem dá no professor, quem é vândalo. E aí, quando a gente pensa essa lógica, na maioria das vezes a gente diz, não, eu não quero pagar pelo social, pelos danos sociais, sendo que eu não cometo dano, entre aspas, né? Eu não cometo infração social. Só que aí tem outras questões, né? Quando a gente paga pelo coletivo, o Marcelo falou, estão entrelaçados e nem percebemos. Exatamente. Essa reflexão aqui é justamente para isso. Depois a gente vai entrar nas questões de educação, claro, que é o nosso foco. Mas não tem como a gente entender educação, dados em educação, se a gente não entender a sociedade que a gente está vivendo imersa nesse meio de Big
dados, né? Datas. Então a gente chega no trabalho. Acho que boa parte de vocês aqui, de uma forma ou de outra, numa maior proporção ou numa menor proporção, utiliza computadores no seu dia a dia de trabalho, principalmente quem é professor. E atualmente, ainda mais, né? Preparação de aula, quando a gente está lá usando o Google Drive, guardar minhas aulas lá no Drive, usar principalmente as ferramentas em nuvem. Hoje em dia a gente está usando muita coisa em nuvem. Antigamente a gente instalava muito no computador, tinha os arquivos todos no computador, agora a gente está jogando tudo para o Google Drive, para o Dropbox, fazendo aqui um Meet como esse aqui que eu estou fazendo com vocês, Google Sala de Aula, Classroom. E os registros das nossas atividades de trabalho estão sendo armazenados nessas ferramentas de trabalho online, né? Armazena, se você for, por exemplo, para a área de computação, scripts que você está analisando, está fazendo, desenvolvendo software, conversas de trabalho que a gente troca entre amigos. E até tem uma palavra aí que eu coloquei, ociosidade, que é o tempo que a gente não está fazendo nada. Então, se você começar a cruzar esses dados, você consegue identificar quando a pessoa está ociosa, baseado em dados de celular, baseado em dados que está circulando aquele indivíduo. E aí chegou o meio-dia, vou descansar, então não tenho dado. Depende. Você pode... Eu coloquei aqui um caso mais extremo, que é a questão de solicitar comida, né? Todo mundo aqui, pelo menos, já usou alguma vez na vida pedir algum tipo de comida via esses aplicativos aí, iFood, Uber Eats, entre outros. Então, a gente pode ser capturado hábitos alimentares. E aí, você concordaria que seu plano de saúde, por exemplo, taxasse o seu pagamento diferente de acordo com a quantidade de pizza que você come durante o mês, ou a quantidade de doce que você come, ou o seu hábito alimentar, se é saudável ou não, porque daqui a pouco a gente vai chegar numa situação muito próxima disso daí, né? Perfil do consumidor de alimentos, dentre outras coisas aí que podem ser capturadas. E aí essa informação, ela parece não valer muito, mas ela é riquíssima. Porque você tendo um perfil alimentar de uma sociedade, de um povo, informações de hábitos alimentares, você pode tomar decisões tanto mercadológicas como outros tipos de decisões. Poderia ser decisões para políticas públicas de saúde, se fosse utilizado de um lado com intenção de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por outro lado, eu posso usar esse dado para incentivar que as pessoas comam mais, porque eu sou dono de um fast food. Então, eu estou um pouco me lixando, né? Se aquilo ali vai ser ruim para aquelas pessoas ou não. Então, vejam que o problema não é a captura do dado, o problema é a intenção que está por trás daquilo ali. E aí, como a gente é uma sociedade que produz pouca tecnologia e consome muita tecnologia, principalmente americana, a intenção que está por trás do dado, da análise, ela não é nossa. Ela não faz parte da nossa sociedade. Ela é uma intenção que vem de fora e ela é estabelecida aqui. Então, por trás da captura existe uma intenção. Né? Essa intenção, ela vem da cabeça de algumas pessoas. E ela está embutida na tecnologia. E aí eu não moro o perigo da gente não produzir tecnologia. A gente não é um país que produz tecnologia. A gente consome, é um país que consome muita tecnologia. Se você for olhar os rankings mundiais de consumo por exemplo, de WhatsApp a gente é campeão, de Instagram a gente é campeão, rede social a gente está na frente. E outras coisas também. Então a gente consome, os países gostam, principalmente os Estados Unidos, gosta muito do Brasil no sentido de um potencial consumidor de tecnologia. E aí a reflexão que a gente está fazendo aqui beleza, a gente consome, mas por trás desse consumo tem a geração de dados. E tem uma intenção. Que intenção é essa? Daqui a pouco a gente vai ter, por exemplo, um carro autônomo rodando pelas ruas. Um carro autônomo é, hoje,
um dos produtos tecnológicos que mais gera dados em um curto espaço de segundo. São milhões de dados sendo gerados na tomada de decisão de uma direção autônoma de um carro. E ele toma decisões a todo momento. Para onde eu vou, para onde eu giro. Se tiver 10 pessoas na minha frente e eu estiver correndo a 240 km por hora, o que é que eu faço? Essa decisão que o carro toma, que está embutida e programada dentro dele, que é baseada em dados, em troca de dados, ela é uma decisão filosófica e ética. Eu estou entrando um pouco nessa discussão ética aqui para a gente abrir a mente mesmo, viajar um pouquinho, depois a gente bota os pés no chão, certo? E aí a pergunta que eu faço para vocês é, beleza, vamos dizer que daqui a pouco a gente esteja usando carro autônomo. Eu entro no carro e digo, me leva lá para João Pessoa, por favor. Aí ele vai me levar. Aí eu digo para ele, olha, corre a 240 por hora. Eu quero chegar rápido. Ele vai e corre. Aí aparece um protesto lá na BRX. E o carro vai ter que tomar uma decisão. Então, o que é que esse carro faz? Ele puxa para o lado e vai me matar em detrimento daquelas 10 pessoas que estão na pista, ou ele vai passar direto e matar aquelas pessoas e tentar me salvar? Isso é uma decisão baseada em dados. Entendeu? Que ele está capturando dados a todo instante e está tomando decisões. Essa decisão ela é embutida em software, em algoritmo, e essa intenção que está embutida, que ela trabalha baseada em dados, essa intenção ela não é nossa. É uma intenção que vem de fora e a gente consome tecnologia, a gente aceita essas intenções. Eu estou falando, por exemplo, de carro e de morte, porque fica mais marcante, mas isso está em tudo. Isso está no que é oferecido para a gente via propaganda, isso está no que é oferecido para a gente comer ao meio-dia, quando o iFood manda mensagem. Está embutido em várias coisas que fazem a gente tomar decisão sem que a gente perceba. E aí, vamos dizer que essa mesma pessoa chega no final da tarde e vai assistir aí um bom Netflix da vida, ou escutar um Spotify, ou ver algum filme lá, algum vídeo no YouTube, alguma coisa. E aí, o nosso consumo de mídia é capturado, nossas preferências. E a primeira coisa que faz aí eu não sei se vocês conhecem o conceito de bolha de internet. É um conceito já antigo, né? A primeira coisa que faz identifica quem é esse camarada e joga ele dentro da bolha dele. Porque a bolha dele é o que ele... O que é uma bolha de internet? Vamos dizer que eu só gosto de escutar sertanejo. Então ele vai me pegar, identificar que eu sou um consumidor de sertanejo e vai ficar me mandando propaganda, vai ficar me mandando indicação de sertanejo, de novos cantores de sertanejo via Spotify. Quando eu abrir o YouTube, vai estar lá, sempre na tela principal, vídeo de sertanejo. Ele me coloca dentro de uma bolha, porque ele sabe que eu, dentro daquela bolha, eu consumo mais. Utiliza meu dado, faz um tipo de inferência e joga. Isso aí, Rodrigo, me joga dentro de uma bolha. E aí, levando para o lado do ponto de vista da arte, né, da música, um dia desse eu assisti uma reportagem sobre como as centrais de monitoramento de propagação de música no Spotify. Vocês não imaginam, vocês pensam que é uma sala da NASA. É uns painéis de monitoramento com gráficos que tem gente especialista em estar monitorando isso e jogando música, jogando propaganda e jogando intenção naquelas regiões que estão escutando pouco determinado cantor. Então entendam de que, Anderson? Você colocar no Google, por exemplo, Analytics para música no Spotify ou alguma coisa desse tipo, você vai ver. Vamos procurar o vídeo e vou mandar para vocês. Então, boa parte das decisões que a gente acha que é espontânea, hoje em dia, elas não são tão espontâneas.
são induzidas. Só que é de uma forma que quem não tem consciência, entendimento, acha que aquilo é espontâneo. Perfil de gênero musical, estilos de filme, aí começa a colocar a gente dentro de uma bolha e lançar mão de conteúdos que sejam de acordo com aquela bolha. E o difícil é sair daquela bolha. Né? E quando eu estou dormindo, por exemplo, será que estão capturando dados no meu perfil de sono? Com certeza. Você já teve a vontade de ter um smartwatch, ou um relógio inteligente desses aí? Opa. Estão me escutando, pessoal? Travou aqui. Estamos sim, professor. Sim, sim. Opa, voltou aqui. Deu um travão aqui. Então, se você já teve a vontade, ou já tem um smartwatch desse aí, ou alguma pulseirinha dessas, Mi Band, Xiaomi, pode ter certeza que seus dados estão sendo armazenados, a quantidade de horas que você dorme de sono, batimento cardíaco, algumas medem pressão arterial, algumas agora mais novas, melhor oxigenação do sangue. E elas estão indo para algum canto. Elas estão indo para algum canto e elas servem para alguma tomada de decisão, que não é só a sua. Opa. Detecção de inferências de sono, como aquela população está dormindo, frequência cardíaca de atividade, distância percorrida, geralmente também enfim, uma infinidade de sensores que tem dentro de uma pulseirinha dessa, que consegue capturar muito dado seu e de uma população. E aí a gente está vivendo, pessoal, uma explosão de dados, né? A palavra aí é dados. E dados pode gerar conteúdo, mas não necessariamente gera conteúdo. Deixando a todo instante rastros informacionais que descrevem ou caracterizam o nosso perfil. Eu coloquei essas pegadinhas aí. É isso que a gente está deixando. Descreve nossas atividades diárias, quando fazemos, por exemplo, compras online. Todo mundo aqui, a maioria, acho que já fez algum tipo de compra online. Telefones, todo mundo hoje em dia está usando muito telefone via VoIP. Então, é uma forma de interação, de comunicação que pode ser capturada. Buscas online. Essa é a que eu mais fico irritado. Quero comprar um tênis, vou lá e olho um tênis. Poxa, pronto, você entrou, você vai comprar um tênis, pode ter certeza. Porque vão induzir tanta propaganda que mais cedo ou mais tarde você vai terminar caindo nessa armadilha. O que conversamos, posts em mídias sociais, acesso a plataformas de aprendizagem também. Né? O Google, bonzinho, chegou para todas as universidades e disse, pessoal, agora com essa educação remota, todo mundo pode usar minhas tecnologias. E aí a escola pública usando com força a tecnologia, a universidade. Não é que a gente não deva usar, tá entendendo? Porque por exemplo, capturar meus dados para eu usar todo o conjunto de ferramentas do Google, para mim compensa. Para mim, hoje compensa. Fazendo uma análise pessoal. Agora, o que a gente tem que ter é consciência de que isso está acontecendo. Consciência. Então, para gerar consciência na população, a gente precisa ter uma espécie de letramento científico, né? Isso aí não deixa de ser ciência. Os processos que estão por trás disso aí são processos muito próximos de processos científicos, com técnicas de ciência de dados. Esses dados podem ser utilizados para uma infinidade de aplicações. Recomendação de conteúdo personalizado, filtragem de conteúdo falso, aí já se for usado para um lado mais benéfico. Análise de padrões e tendências, estudos epidemiológicos, uma infinidade de coisas aí que a gente vai ver um pouco na frente. Pode falar, Luiz. Professor, eu estava fazendo uma busca aqui rápida sobre a temática, né, análise de dados, e eu identifiquei aqui um material bem interessante, não sei se você conhece, que é da Escola Virtual da União, né, do Governo Federal, da Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. Eu vou colocar o link aqui, o senhor depois
e os demais colegas fizerem, que tem um curso aqui de análise de ciências de dados, bem legal, bem interessante. E aí, entre outras temáticas, ele traz o que o senhor já tinha colocado no início da explanação de hoje, da aula, né, da estatística, e aí ele aborda também aí matemática financeira, traz outros complementos, né? Uhum. E tem deixa eu só abrir aqui novamente para eu dar uma olhadinha, não me diga o que eu estou falando. Ele traz aqui também, deixa eu ver, governança de dados, análise de dados em linguagem R, análise de dados como suporta a tomar decisão. Assim, eu achei bem interessante, né? São pouca carga horária mínima aqui. Dá para, assim, quem tiver... Eu, pelo menos, eu tenho interesse, eu vou acessar esses cursos aqui para dar uma olhadinha, né? Legal, Luiz. Legal. Aí, pois, eu estava consultando aqui, aí achei interessante compartilhar com o senhor e com os demais colegas. Legal. Puder botar lá no mural da disciplina, porque aí fica mais registrado. Pronto. Aqui quando a gente se desligar, ele apaga, né? Pronto, eu vou colocar lá no mural, para quem quiser acessar. Beleza. Pessoal, como esses dados são capturados, né? Muitas pessoas não têm noção, né, de como capturar um dado. Vou falar aqui no geral, mas vocês podem pensar também na pesquisa científica. Como é que eu capturo um dado? Então, muita gente pensa, aplicando um questionário. Só que existem muitas formas de captura de dado que a gente pode trazer para a pesquisa, para a nossa pesquisa. Por exemplo, através de API, que é uma interface que comunica softwares. Então, vou dar um exemplo para vocês de API. Por exemplo, quando você vai entrar no site, ele diz assim, quer entrar pelo seu Gmail? Ali ele está usando uma API. Ele vai lá no teu Gmail, pega teus dados, vê tuas credenciais, vê que tu é tu e libera para o site. Então, estou tendo uma comunicação entre dois sistemas distintos que estão se comunicando e trocando dados. E aí, tem muitas plataformas que você pode capturar dados e analisar esses dados, capturar através de uma API. Por exemplo, o Twitter, ele fornece uma API para você capturar dados. Então, vamos dizer que tem uma hashtag lá chamada, sei lá, coronavírus. E você quer analisar todo mundo que está discutindo sobre coronavírus. O Twitter te deixa ir lá e capturar todas as postagens através de API e tu analisar o que tu quiser lá dentro sobre aquelas discussões que estão acontecendo. Outra forma são os dados abertos. Aí é uma política governamental que não tem só no Brasil, tem em outros locais do mundo. Né? É uma política de dados que são provindos de ações sociais, de políticas sociais, eles devem ser públicos para a sociedade. Como, por exemplo, gasto político, gasto em obras, provões que são realizados, dados de saúde do SUS, todos os dados que o dinheiro público é gasto naquela ação. E são os dados públicos abertos governamentais. Pode ter dado aberto que não necessariamente é do governo. Isso é uma política, é lei no Brasil, é extremamente valiosa, mas nos últimos anos várias pessoas tentaram derrubar isso, tentando fazer com que isso não existisse. E que isso fosse posto abaixo, que isso não é interessante para o governo, etc. Isso é extremamente importante para a sociedade. O problema disso é que a sociedade ainda não está preparada para analisar esses dados. A gente precisa incluir ciência de dados em todos os segmentos da sociedade, na educação, na área jurídica, na área de jornalismo, na área de saúde, em todas as áreas, para que cada profissional daquele possa ir lá escavacar o dado público e tentar tomar decisão, tentar contestar, tentar verificar o que está acontecendo no país. Sistema de banco de dados, que são os sistemas como tradicionalmente os dados são armazenados em sistemas, formulários, né, do Google, por exemplo, que a gente faz lá e as pessoas respondem. Quer falar, Luiz, ou porque está com a mão levantada ainda? Câmeras ou sensores. Baixei a mão, professor, desculpa. Beleza, câmeras ou sensores. Isso também é uma forma de captura de dado. Pode ser feito inferências a partir de uma multidão de dados de câmera.
tem um lado bom, um lado ruim. Na China mesmo é um inferno isso aí. Web scraping, faltou um S junto ali. Web scrap é como é que eu posso fazer um pequeno sisteminha, um script, onde ele pode sair capturando dados de alguma página web. Isso é possível, é uma forma também de captura de dados. Tem várias formas de captura de dados. A gente, na disciplina, vai usar algumas dessas. Na prática, exemplos simples, mas que a gente possa vivenciar como é que analisa dados. Eu não vou ficar falando aqui, não adianta eu ficar 4 meses, 15 aulas, 15 semanas aqui com vocês só falando. A gente precisa praticar. A gente vai analisar dados, vai discutir junto e vai aprender junto como analisar dados, certo? E aí tem algumas oportunidades, não sei se a palavra certa é oportunidade, mas áreas que podem utilizar, por exemplo, mercado de vendas, você pode utilizar isso para segmentar clientes, se você tem algum negócio. A área de banco utiliza isso muito para score de crédito, análise de dados para score de crédito, como, por exemplo, previsão de inadimplência, probabilidade de inadimplência de clientes, lucratividade de clientes, potenciais clientes. A área de educação, que é a que a gente vai trabalhar aqui na disciplina, por exemplo, previsão de desempenho de aluno. A gente, num processo educativo, como professor, é muito acostumado a tomar uma decisão depois que o problema acontece. Então, se o aluno é reprovado, depois que ele é reprovado, é que se pensa colegialmente, o colegiado, a escola senta e diz, ó, aquele aluno foi reprovado, o que é que a gente faz com ele? Ah, passa, não passa, o que é que faz e tal. Só que a gente poderia usar dados para ter indícios de previsibilidade de alunos, de desempenho de alunos. Retenção de estudantes, explicar algumas características ou correlações e relações que está atrelada à retenção de estudantes. A gente tem um problema dentro da universidade, não só na rural, mas como no Brasil todo, com a questão de retenção. Abandono de alunos aos cursos. Como é que a gente pode... E o dado está lá, o dado está armazenado. A gente tem dados de todos os anos do SIGA, a gente tem dados, vários dados sobre os alunos. Precisa olhar para esses dados. O Rodrigo está dizendo que na engenharia é grande a retenção. Como é que a gente olha esses dados e toma decisões para minimizar esse problema? Identificação de perfil de aprendizagem. Recomendação de conteúdo para aluno, de acordo com o fluxo dele de aprendizagem. Dentre outras coisas que a gente vai ver aqui bastante na disciplina, ao longo da disciplina. Área de saúde, está muito em ênfase agora, modelagem epidemiológica, o que tem de gente fazendo modelos epidemiológicos. Inclusive tem um professor da Rural que é muito bom nisso, que é o Jones, que ele trabalha especificamente com modelagem de epidemias. Previsão de doenças, de epidemias, fatores de risco, a relação de fatores de risco. E aí, depois de tudo isso, o que é ciência de dados? Né? Lá atrás eu já disse para vocês, é uma junção de várias sub-áreas que buscam analisar dados para resolver problemas e tomar decisões. É uma área extremamente interdisciplinar. José Wanda aí falou, lá na UFPB já existe uma graduação em ciência de dados. Existe. Como existe também estatística. Há mais de 50 anos. Entendendo? Mas nenhum estatístico é tão bom para resolver um problema da área do que se um próprio profissional da área entendesse estatística. Porque imagina o seguinte, você é um professor, você tem 20 anos de experiência em sala de aula, e você levantou um problema que anda com você há 20 anos, que você percebe na sala de aula, e você tem dados para isso. Quem entende mais desse problema? O estatístico ou você? Eu não tenho dúvida que é você. Agora, o que falta, na maioria das vezes, é você ter ferramentas que lhe dê condições de escavacar os dados e buscar inferências sobre esse problema. Buscar soluções, buscar entender esse problema.
Alguém falou aqui. Isso dele. Oi, Franciana. Professor, boa tarde. Boa tarde. Quando o senhor falou essa questão de ninguém melhor que o próprio profissional da área para resolver um problema, aí eu fiquei aqui pensando na situação da gente enquanto professor. Eu vi aqui Rodrigo colocando a situação da engenharia, mas aí, enquanto professor, o que a gente tem é um discurso, uma opinião, um dado não numérico, um dado de outra origem, de outra natureza. Mesmo a gente sendo da área, como dar um tratamento para que aquela informação, uma informação da pesquisa qualitativa, por exemplo, eu poder dar para esse dado, esse tratamento, para que eu mesmo, sendo profissional da área, tenha condições de dar resposta. Certo. Eu não sei se eu fui clara na minha pergunta. Como? Eu não sei se eu fui clara na pergunta. Foi. Olha, o grande problema não é se a abordagem é quantitativa ou qualitativa. O grande problema é o quanto é suficiente para a generalização o desenho metodológico que você está usando. Porque quando a gente está falando aqui em tomada de decisão, a gente está falando, entre aspas, em generalização. Ou seja, o problema ele é educacional, mas eu não quero resolver para a minha turma. Eu quero resolver um problema do ponto de vista da educação, que ele possa ser generalizável. Por exemplo, vou especular aqui, dar um chute. Eu percebo que durante o ensino médio, ao longo dos meus 20 anos, todos os alunos têm dificuldade em visualizar e entender os conteúdos de geometria espacial. Quando eu estou dando lá no plano. Eu estou fazendo uma abstração e estou desenhando no plano. E aí eu desenho lá uma figura e o aluno nunca consegue entender quantos lados tem aquela figura ou rotacionar ela para entender ela de diversas perspectivas. Isso é um problema que Franciane observou no seu dia a dia. Franciane vai construir um experimento para entender as melhores formas, ela vai fazer vários experimentos com turmas, as melhores formas de minimizar esse problema. Então, quando Franciane desenhar esse estudo, não pode ser um estudo que responda somente à turma de Franciane. Ele tem que ser um desenho, ele tem que ser um desenho de escopo amostral, de tal forma que ele represente uma população. Que população é essa que você está representando? Alunos do estado de Pernambuco. E como vai ser o processo de coleta e amostragem desse dado, de tal forma que no final da pesquisa você possa dizer, olha, isso aqui representa os alunos do estado de Pernambuco. Então, não está na forma que você vai analisar o dado. Está na forma que você desenha o seu procedimento metodológico. Se ele é suficiente para generalizações ou se é suficiente para falar sobre um grupo X. Minha pesquisa vai tratar esse mesmo problema, mas ela vai pegar 5 alunos da minha turma e eu vou entrar na coleta de dados com profundidade, entendendo características, inclusive históricas, para saber por que ele raciocina daquela forma, mas eu não consigo tomar uma decisão de política pública em cima desse seu achado, porque o objetivo dele também não é esse. O objetivo dele é entender 5 alunos sobre aquilo. Está entendendo a diferença de uma abordagem busca generalização e outra abordagem busca entendimento profundo sobre um grupo de sujeitos? São coisas diferentes que nada a ver tem
com se é quantitativa ou qualitativa. Embora fique inviável você, por exemplo, coletar 2.000 alunos e analisar isso e fazer grupo focal, por exemplo, ou entrevista com 2.000 alunos. Isso não existe. Você vai passar 10 anos e a sua pesquisa não termina. Então, algumas abordagens, elas se encaixam melhor com um grupo menor na sua profundidade. Já a abordagem que corre um pouco mais, se aproxima um pouco mais da quantidade, da quantificação, ela é um pouco mais, do ponto de vista de entender o sujeito, ela é um pouco mais rasa. No entanto, ela é extensa na quantidade. E aí eu consigo coletar um pouquinho de cada pessoa daquela, das 2.000, e tomar uma decisão. Então, a forma de desenho metodológico é diferente. Pode falar, Rodrigo. E Gilberto também levantou a mão. Não, eu só queria falar que esse exemplo que você deu com relação à geometria é exatamente isso que eu estou na minha pesquisa. Que é exatamente isso que eu identifiquei, que ainda não se tem, eu não percebi ainda uma forma, um jeito de fazer com que os alunos do ensino médio tenham essa compreensão. Legal. Minha pesquisa é exatamente esse exemplo que você deu aí. É por isso que eu acredito que vai contribuir bastante para a minha pesquisa. E aí, a fase de coleta, ela pode estar em vários momentos da sua pesquisa. Se sua pesquisa propõe o desenvolvimento de alguma solução, então, é melhor pegar um grupo menor de alunos, entender aqueles alunos e propor uma solução. Se a sua pesquisa é mais de, já existem soluções tecnológicas e eu quero avaliar isso. Aí é outra forma de coleta. Você já tem, por exemplo, eu posso usar ali não sei nem se tem aí, no Cabri, né, outros softwares aí. Você pode rotacionar, alguma coisa assim. Eu pensei em usar o GeoGebra. GeoGebra, E aí já é daqui para frente. Então, você não está concebendo algo, você está analisando. Então, de repente, um público maior para avaliar isso seja mais interessante. Aí é desenho metodológico, é como você circula a pesquisa. Circula a pesquisa. Pode falar, Rodrigo. Então, aproveitar que a gente está num ambiente mais quanti do que quali, para soltar alguns dos traumas. Não, é porque eu me preocupo sempre, porque tu fala muito em generalização, porque a gente quer buscar a comparação. Isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, dentro do mesmo contexto. E a gente conseguir avançar, ou numa política pública, ou no método de ensino, que possa melhorar aquela situação. Dentro da pesquisa em educação e esse paradigma quantitativo, às vezes eu acho que tem uma forçada de barra para dizer que nenhum contexto é igual. Sempre é diferente, tudo é diferente. Não, porque o professor é diferente, a sala de aula é diferente, tudo é diferente. Então, se tudo é diferente, não tem como comparar. Tá entendendo? É o contrário, não, Rodrigo? Como assim? Por exemplo, geralmente, na pesquisa... Essa discussão, ela tem pano para manga, mas geralmente, na corrente mais qualitativa, a comparação não é bem vista. Então, não é isso que eu estou falando? Na qualitativa. Na qualitativa. Então, você não pode comparar, porque sempre tudo é diferente. Então, não compare. Aconteceu aqui, mas pode ser que não aconteça ali. Então, o que é que a gente está fazendo, né? Então, né? Se a gente não pode... Se eu não posso pegar uma experiência boa, exitosa aqui de um canto e aplicar no outro, o que é que a gente está fazendo, então? Né? Então, eu fico meio, assim, apesar de eu estar agora na área da educação e do ensino, eu sou engenheiro, né? E a formação em engenharia foi muito tempo. Eu ainda não consegui me desprender dessas coisas. E aí eu fico sempre tentando fazer assim, mas como assim não dá para comparar? Como assim não dá? Tá entendendo? Mas não generalize isso para pesquisa em educação, não. Porque se você olhar pesquisas na Finlândia, pesquisa em outros países, eles utilizam a abordagem estatística, a abordagem quantitativa, para avaliar métodos e abordagens de uma forma muito tranquila. Eu paguei uma disciplina agora, Rodrigo, lá no Edumatec.
E tem uma galera lá, eu tive uma palestra com uma professora da Alemanha e tive uma palestra com um professor de Portugal, uma professora de Portugal. E eles vão para o quantitativo. Agora, não esse quantitativo, como é que eu posso dizer assim, preconceito, cheio de preconceito que a área da qualitativa bota no quant. Não, é para dizer o seguinte, ó, o da Alemanha falou sobre Fab Labs. Ó, a gente tem aqui o Fab Lab e a gente consegue provar quantitativamente que o aluno aprende melhor, inclusive o conceito de física, de química, de matemática, dentro de um contexto desse. Então, bote o aluno aí, meu filho. Tá entendendo? Mesma coisa quando foi a outra professora lá, que ela queria mudar os espaços escolares. Ela disse, olha, eu mudando o espaço escolar e trazendo para o espaço escolar, não, mudando a sala de aula. Mudando a sala de aula e trazendo outros elementos para a sala de aula, eu consigo esse resultado, esse e esse. Como não comparar? Tá entendendo? Aí eu lhe pergunto o que vai nesse mesmo sentido. Imagine que eu seja um deputado e eu vou investir dinheiro na FACEP para melhorar a educação de Pernambuco. Pois é. Aí, se eu vou investir dinheiro, eu digo assim, olha, Rodrigo, você é um pesquisador na área da educação, eu preciso que você faça pesquisa e me dê resultados. E me diga o que é que funciona. Pois é. Investir, tá entendendo? Infelizmente, não sei se felizmente ou infelizmente vou tirar, é assim, pô. Então, ou tu prova lá, na tua pesquisa, por A mais B, que existe um ganho de qualquer sorte dentro da tua pesquisa, ou aquilo serviu somente para tu mobilizar teorias e conhecimentos e criar mais conhecimento que, no fundo, não vai surtir impacto, né? Não vai ter impacto social ou educacional nenhum. Cognitivo, né? Cognitivo, no nosso caso do ensino, com certeza. Essa é uma discussão. A gente está aqui, essa disciplina é uma disciplina patinho feio no sentido do que é a cultura estabelecida e o que a gente está discutindo aqui. Né? A gente está discutindo na contramão do que a cultura na área de pesquisas em educação preconiza ou utiliza. Por isso que essas primeiras aulas aqui é para a gente... Eu não quero que ninguém aqui, por exemplo, chegue depois no orientador e dizer, não, eu vou mais fazer pesquisa qualitativa, o que eu quero agora. Não é isso, o objetivo não é esse. O objetivo é mostrar para vocês e formar vocês como pesquisadores com uma visão ampla. Né? Uma visão mais ampla, sem preconceito de área, para que vocês não sigam aquele caminho metodológico sempre na pesquisa de vocês, porque vocês só tiveram a oportunidade de ver aquele caminho. Então, aqui é a oportunidade de vocês verem um caminho, que não é muito comum, para ter uma visão ampla. Lá na frente, quando todo mundo aqui for pesquisador, for orientador, você vai poder ter uma gama, uma visão ampla e dizer, olha, para esse problema, é melhor ir nessa abordagem. Para o problema B, é melhor ir naquela outra. Você só pode fazer isso se você tiver uma visão do que existe. Né? Porque tem uma frase que é aquela frase, para quem só tem um martelo como ferramenta, todo problema é bater um prego. Mas se você tem um alicate, um martelo, um conjunto de ferramentas, aí você, na hora que o problema aparece para você, você vai dizer, pera ainda, vamos sentar, vamos entender o problema, e depois que a gente entender qual é a natureza desse problema, a gente vai desenhar o fluxo metodológico, fazer o desenho metodológico. Pode falar, Franciana. Acho que sou eu aqui, professor, que estou com... Desculpa, professor, eu esqueci de abaixar a mão, não foi? Mas eu já me senti contemplada na hora que eu fiz a pergunta, o senhor respondeu. Eu agradeço também a contribuição do Rodrigo, né? A gente já pagou disciplina de filosofia juntos, e ele realmente traz muitas coisas para a gente deixar as pulgas atrás da orelha. Uhum. E eu fico, assim... questionando, porque eu fiz a licenciatura em Química, fiz Química Orgânica, mas aí agora eu estou voltando para a área de ensino de ciências. Então, esse conflito entre qual e quant, ele permanece, entende? Mas eu acho que a gente pode ir para além dessas barreiras e olhar para cada problema como uma situação, né? Levantando aí o que o Rodrigo estava trazendo de contribuição, mas eu já me senti contemplada. Obrigada, viu? Agora é Josevandro.
Não, é só nessa discussão aí de quanto e qual. Eu acho que o qual tem seus potenciais, né, no seu percurso metodológico, como também o quanto também tem os seus potenciais. Mas quando o Rodrigo Cirilo estava falando questão, não posso comparar. Eu acho que você pode utilizar e fazer sim uma comparação no qual a partir do momento que os resultados não vão ser iguais. Né? A partir do momento que ele utilizou a pesquisa qualitativa nessa determinada situação, deu isso. Eu utilizei deu esse percurso aqui dos meus resultados. Né? Eu acho que a ideia do qual é mais essa intenção, já o quanto também, né? Já tem outra visão. Mas eu acho que aí realmente contempla com a fala do professor Rodrigo, né? Cada percurso, cada pesquisa tem seu percurso metodológico, né, definido. Nesse sentido mesmo. Beleza, pessoal. Esse desconforto que a gente sente, ele é extremamente natural. E eu acho que ele é importante aqui. A gente vai caminhar com ele. É assim que a gente vai crescer. Entendeu? Como pesquisador. Porque se você só entende uma técnica específica, porque ainda tem o pior. Ainda tem o pior, que é dentro daquela corrente, vamos chamar de corrente. Geralmente a pessoa ainda se forma entendendo uma técnica específica dentro daquilo ali. Por exemplo, análise qualitativa é um mundo. Análise de conteúdo. Aí você vai aprendendo análise de conteúdo, você se forma um doutor em análise de conteúdo. Então, qualquer problema que aparecer para você, qualquer orientação do mundo, ela vai cair em análise de conteúdo. Esse é o problema na formação do pesquisador. Ele precisa ter uma visão ampla. Quanto mais ele tiver lá na frente, você vai ser um pesquisador muito versátil no sentido de olhar para o problema e, pelo menos, ter uma visão do que usar para atacar aquilo ali. Porque senão você faz ajuste. Se você só sabe fazer aquilo ali, todo problema você vai ajustar de alguma forma para ser resolvido com aquela técnica. João? João Paulo? Eu estava prevendo aí que a minha internet ia levar um lado ruim. Choveu aqui, já foi. Infelizmente. Estou no celular aqui, eu tinha levantado a mão no computador, mas vamos lá. Assim, gostei muito desses últimos comentários todos aí, porque e a sua fala, professor, do Rodrigo e do José da Francina, porque, na verdade, e aqui eu vou dar um chute, obviamente, vou dar um chute da minha experiência, eu de convívio com colegas onde eu fui estudante na UFPA e onde eu sou professor hoje, na UEPA, aqui no Pará. A minha experiência, eu acredito que todo mundo aqui passou por algo bem parecido, por isso que eu vou dar esse chute. Quem é do mundo das pesquisas qualitativas vai lá e tenta, por A mais B, mostrar que funciona melhor do que pesquisas quantitativas. E quem é das pesquisas quantitativas faz a mesma coisa. Então, diferente do que você está tentando fazer aqui, tentando mostrar para a gente que essas duas coisas podem, de repente, se ajustarem no mesmo objeto de pesquisa, numa mesma estrutura de dissertação, de tese, de artigo, seja lá o que for, depende muito de como você utiliza essa coisa. O Rodrigo falou da experiência dele de seminários que ele assistiu de pessoas de fora do Brasil e que conseguem mostrar que essas coisas podem caminhar lado a lado. O seu exemplo de análise de discurso, né? Volta e meia ainda confundo os termos, mas lembro bem da professora Mônica Folena num seminário para nós, na nossa turma de doutorado 2021, na disciplina da professora Ana Maria, falando sobre, acho que era análise de conteúdo, né? Mas ela em nenhum momento desvalorizou as outras duas tão bem difundidas como análise de discurso, análise de conteúdo, análise discursiva, textual discursiva, eu tentando mostrar que, olha, essas coisas se adequam, né, para determinadas realidades, mas não é uma só. Então, Eita, acho que caiu. João Paulo?
Fechamos A sua fala nesse sentido, para mim, é muito importante. Eu acho muito legal mesmo isso. Eu vim das pesquisas quantitativas, lá num outro momento da minha formação. Eu espero que, no meu... Caiu? Tá dando para escutar. Caiu só um pedacinho, um pouquinho. Não, tranquilo. Era o finalzinho da minha fala já. É isso. Ok, João Paulo. Ó, pessoal, agora mesmo, a gente está finalizando uma pesquisa com as escolas públicas estaduais aqui de Pernambuco sobre o uso de plataformas em momentos de pandemia. Nessa pesquisa, a gente fez uma abordagem quanti e quali, e a natureza da pesquisa exigiu isso. A gente começou a pesquisa tentando entender como era o perfil de utilização dos alunos nesses ambientes durante a pandemia. Aí a gente usou uma abordagem de análise de agrupamento, inicialmente, para, baseado nos dados de interação, o que o aluno faz dentro da plataforma, a gente entender quais eram os grupos de comportamento de aluno. Depois disso, aí a gente foi para a pesquisa qualitativa, que foi, eu tenho um grupo A, B e C. Vamos selecionar um grupo de alunos do grupo A, aplicar entrevista e grupo focal, para entender realmente por que as ações deles eram aquelas. Dado que, na análise quantitativa, a gente encontrou aquelas ações. Mas a ação por si só, ela não diz muita coisa para a gente. Então, foi necessário a gente voltar no aluno que estava dentro daquele perfil e conversar com ele, só aplicar entrevista, grupo focal, tentar analisar, fazer categorias, enfim, entender toda aquela abordagem da pesquisa qualitativa e aplicar ela para poder entender por que aqueles grupos existiram do ponto de vista quantitativo. Aí você começa a ter uma profundidade maior no desenho metodológico e você consegue, de repente, tomar decisões do ponto de vista mais geral, né? Com os resultados que você alcançou. Mas beleza, pessoal. Continuando aqui, para a gente finalizar, a gente tem dados estruturados ou não estruturados. Isso a gente vai ver com bem detalhe. Mas, basicamente, um dado estruturado é um dado que a gente consegue tabular. São frequências, são números ou categorias. E um dado não estruturado, geralmente, é um dado textual. Por exemplo, uma entrevista. Quando a gente transcreve essa entrevista, aquele dado é um dado não estruturado. Por que não estruturado? Porque dentro daquela explanação existem gírias, sotaques, regionalidades, existe uma série de subjetividade que está ali, e isso, gestos, que às vezes a gente não consegue, como é que eu posso falar? Tirar a subjetividade de cada indivíduo do dado. Ela está intrínseca no dado, então é um dado não estruturado. Trabalhar com dado não estruturado, para depois quantificar isso, que é uma área que a gente chama de mineração de texto, é extremamente complexo. Por quê? Vamos dizer que a gente está coletando dado lá sobre a opinião da hashtag Covid lá no Twitter. Lá dentro tem gente do Pará postando, tem gente de Pernambuco, do Sul. Então, às vezes quando uma pessoa fala, eita, que trem bom, um mineiro, quando a gente vai quantificar isso, o que é trem? Então, tirar a regionalidade do dado, tirar a subjetividade do dado, para depois categorizar, quantificar e fazer inferência em cima disso, é bem complexo. Porque a gente não está falando de 3 pessoas. A gente está falando de, por exemplo, 10 mil pessoas discutindo sobre alguma coisa. E aí, dentro dessas 10 mil pessoas, a gente não consegue tirar de um por um. Quando tem lá a expressão, eita, trem bom, essa expressão ela faz sentido na região A. E eu não posso transformar isso numa categoria, porque isso tem subjetividade local, regional. Se eu fizer isso uma categoria, jamais essa categoria vai ter ênfase, porque ela é local, ela é regional. Aí o dado não estruturado ele é mais complexo. Pois é, na Bahia é um jeito, Minas.
Então, tem áreas relacionadas, Big Data, Machine Learning, Data Mining, visualização de dados, tudo isso busca contribuir com a análise de dados. Isso aqui eu não vou falar agora, porque a gente vai ver mais na frente, bem detalhado, e vamos praticar. Aqui também não, mas isso aqui basicamente é a importância que a gente vai ver mais na frente, vai praticar das formas de visualizar dados. Elas ajudam muito para quem está mensurando dado, quem está trabalhando com massa de dados grande. Utilizar técnicas de visualização de dados facilita muito a sua vida, porque você consegue pegar uma imensidão de dados e consegue sumarizar isso. Só que aí tem uma complexidade aí por trás, que é o quanto aquela visualização faz sentido para quem vai consumir ela, né? Se ela é de fácil entendimento e tal. Representa realmente a realidade. Eu tenho um grupo com os amigos estatísticos, e durante essa pandemia, a gente foi coletando de jornais um conjunto de aberrações gráficas que eram expostas nos jornais. Coisas do tipo assim, você tinha lá alguma coisa sim ou não. Aí um era 50% e outro era 50%, um era 49%, outro era 51%. Um gráfico de barra, só que a visualização estava assim. Isso era 51%, isso era 49%. Então as pessoas distorcem a informação gráfica para convencer um público que não tem conhecimento sobre visualização de dados, sobre entendimento gráfico, e consegue distorcer muito bem. Pessoal, minha intenção hoje era ir um pouco além, mas eu acho que, tanto eu como você já está cansado, eu acho que 4 horas é muito tempo. Eu reservei e coloquei no dia só, porque quando chegar na parte prática, realmente a gente vai usar um pouco mais de tempo, talvez usar todo o tempo. Mas eu acho que por hoje é suficiente para a gente discutir essa parte introdutória. Pode falar, Jair. Sério? Opa, tá ouvindo? Sim. Não, a minha dúvida era só saber, aquela praia ali era onde? Qual? Da foto, não tava na praia, né? Essa praia aqui é ali no Maracá. Vai fazer uns 10 anos. Ó, saudade de uma praia, não? É bom demais. Eu não vi que sem praia, não. O Fran estava conversando comigo aqui, professor, que está muito boa a aula, pode continuar aí. Já faz 6 horas, ela disse. Fran, não, ela está muito boa, Gisele. Diga ele que pode continuar. Até 6. Não, realmente a aula é muito boa, mas eu estava aqui mandando mensagem para a minha dupla para a gente combinar o seminário já. Não disse isso, não, ele está inventando, viu, professor? Pedro? Levantou a mão, Pedro? Só saber em relação à questão dos horários, porque a gente pagou disciplina no semestre passado e os professores chegaram num consenso de que eram 2 horas de aula online e restante passando conteúdo extra e tal. Se você pretende fazer algo nesse tipo, ou vai ser aula corrida mesmo às 4 horas, ou se vai ser caso a caso, tipo, essa aula vai ser 2, essa aula vai ser 4, eu decidindo na hora. Não tem como eu dizer isso para vocês, porque essas partes, elas são diferentes, né? Essa parte inicial é assim, a gente discutindo, bem teórica. Essa parte aqui é com vocês, aí não tem como a gente travar, depende. E essa aqui é prática. Então, por exemplo, hoje a gente fecha nas 3 horas. Pode ter dia que fecha nas 2, pode ter dia que a gente precise das 4 horas, quando for essa parte mais prática, onde a gente vai analisar dados, vai botar a mão na massa. Então, vai ser variável. Lá já está essa aula que eu coloquei hoje. Por ingenuidade minha, eu tinha colocado outra também, mas a gente começa na próxima aula a discutir ela. Eu acho que tem que ter assim, eu acho que não tem pressa, e a gente precisa discutir, precisa entender as coisas bem mastigadas, porque não adianta eu chegar aqui e cuspir um monte de conteúdo e não dá tempo para vocês refletirem um pouco e pensar um pouco.
Isso daqui, mais alguma coisa, fica para a próxima aula, mas já tem como vocês dar uma olhada. Essa aqui foi a de hoje. Aqui tem as orientações dos seminários, para quem quiser já dar uma olhada. Aqui tem os artigos, para quem quiser baixar e já começar a ler. Os grupos. Alguém está extremamente satisfeita com a formação antidemocrática dos grupos ou não? Professor, como professora, eu quero dizer que eu achei muito interessante a sua proposta de aleatoriamente juntar as duplas, inclusive misturando os grupos. Eu penso que é nas diferenças que a gente aprende mais, entende? Então, como professora hoje, eu não entendi muita coisa dessas dos dados, não. Eu preciso estudar mais. Estava aqui chamando a minha dupla para a gente se organizar. Mas a forma como se organizou a disciplina trouxe muito a contribuir para mim enquanto professora, na minha prática. Eu gostei muito dessa forma. Eu acho que a gente vai enriquecer ainda mais as discussões. A nossa turma, a turma doutorado 2021.1, a gente tem uma mistura grande, não só de áreas, mas também de pessoas de localidades diferentes. E, geralmente, as nossas discussões são muito ricas, exatamente por causa disso. Então, eu achei a forma aleatória muito interessante. Legal, legal. E eu espero que na parte prática a gente também consiga mesclar de forma interessante para que vocês consigam... Eu confesso a vocês uma coisa. Quando chegar na parte prática, é algo que vai exigir um pouco de dedicação de vocês, entendeu? Vai exigir que vocês se dediquem um pouco, não só nesse horário da disciplina, mas que formem algum tipo de grupo para conversar, para discutir e compartilhar o conhecimento. Porque tem algo muito novo para a maioria, que é a mão na massa, tá entendendo? É pegar a base, é trazer para o software, aplicar as técnicas. Então, eu peço que vocês não faltem, que vocês se dediquem um pouco à disciplina, não só pela disciplina, mas pela formação de vocês. Porque eu garanto para vocês que vai ajudar muito futuramente a todos vocês como conhecimento de pesquisa em si. Alguém tem alguma coisa mais a falar? Senão a gente pode encerrar por aqui. E aí fica disponível lá o mural. Podem usar sem pudor e com vontade. Se for lendo alguma coisa, vai colocando lá. E assim, as respostas não precisam vir só de mim, não, tá entendendo? Se alguém faz uma pergunta e você acha que pode responder, vai lá e responde, ajuda o colega. Oi, Dário. Professor, só uma pergunta. Minha pesquisa, meu trabalho vai estar muito pautado nessa disciplina, né? Assim, tanto é que eu apostei muito, como eu vou trabalhar com evasão, e aí eu queria saber o seguinte, eu só indica já algum curso para que seja feito, por exemplo, onde é que eu poderia estudar algo? Porque hoje eu tenho muita plataforma de curso, e aí eu queria já começar a dar uma aprofundada no conteúdo em si, sabe? E não sei se é alguma ferramenta específica. Trabalhar com evasão, especificamente Isso, evasão. Exatamente. A ideia é trabalhar em cima de evasão. Eu te aconselho. Evasão é uma sub-área dentro da área de Learning Analytics, que tem um congresso que todo ano tem lá um track só sobre evasão. Então, legal. Eu te aconselho agora a ler bastante artigos sobre evasão. Como você já tem uma delimitação que vai trabalhar com análise com ciência de dados, esse congresso é específico para essa área em educação, ciência de dados em educação. Na verdade, é Learning Analytics, o nome do congresso, é o LACA. E lá tem um track só para previsão de evasão, identificação de evasão, entendimento de evasão. Legal, ótimo. Então eu já vou dar uma pesquisada e vou correr atrás disso aí. Tá orientando de Tassiana, né? Tassiana, exatamente isso. Inclusive, a gente submeteu um projeto lá para a RNIP, né? Aquele projeto de ferramentas de desenvolvimento para ver se vai dar certo, sabe? A gente está em busca disso também. Aí, Rafael está contribuindo com vocês também? O professor Rafael também contribuiu. Ele leu um pouco a questão do projeto, vai ser meu co-orientador. Pronto, Rafael é um pesquisador que tem muita experiência também. E aí pode ajudar. Vocês vão trabalhar com dados da Rural mesmo, de alguma universidade? Na verdade, eu já tenho hoje os dados da Rural, eu sou bolsista da Rural do CODAI, e também tem uma faculdade que eu faço a gestão lá do EAD, que também a gente vai usar como base de dados, sabe? Então já tem, assim, bastante informações. E na Rural tem informações, acho que de
mais ou menos uns 6 a 7 anos. Muito bom. Então, Se você, por exemplo, na parte prática da disciplina aqui, se você já quiser usar uma base de dados dessa... Eu já vou usar, vou sim, aí com já certeza. vai ser bom, porque eu já posso lhe dar um estoque, lhe dar umas com dicas. certeza. E no final da disciplina você já vai ter um piloto aí. Pois é, exatamente. Não, eu estou apostando demais, como eu falei para o senhor, eu vou usar sim esses dados, com certeza. Já estou aqui me articulando para ver o que é que eu vou precisar fazer em relação ao próprio código de ética, né, que eu vou ter que submeter, coisa do tipo. Então, eu estou atrás, mas com certeza vou usar, viu? Beleza. Oi, Leandro. Tchau, professor. Foi um prazer rever o senhor. Até mais tarde. Tchau, turma. Um prazer. Tchau, pessoal. Foi um Tchau, prazer pessoal. conhecer vocês. Tchau, valeu. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Tchau. Valeu, tchau, pessoal.